Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos vocês por assistir aos meus vídeos e confesso a vocês que às vezes eu mesmo me surpreendo com os vídeos, porque o Espírito Santo às vezes nos direciona para um ponto da mensagem em que Ele quer falar conosco especificamente naquele ponto. Ou seja, no relacionamento com Deus, Deus vai dizer o que está sendo bom nesse relacionamento com você e o que não está sendo bom. E às vezes nós não gostamos muito dessa ideia porque isso mexe com o nosso ego. Cuidado, porque no relacionamento com Deus, eu já disse aqui no vídeo anterior, Deus não vai mexer, Deus não vai afagar teu ego, Deus não vai passar a mão na cabeça, não. Ele vai dizer não, ele vai disciplinar, ele vai corrigir porque ele te ama. E tudo que Deus faz visa plenamente a tua felicidade. Então cuidado com essa religião em que você não aceita não como resposta. Aliás, uma das coisas que a gente deveria se acostumar plenamente é que o não é a melhor resposta. Às vezes Deus vai dizer sim, mas a maioria do tempo Ele vai ter que dizer não, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Deus é contigo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por despertar de mais um dia e pelo privilégio e oportunidade de me colocar na Tua presença, não só para te suplicar as Tuas bênçãos para a minha vida, mas também, ó Deus, apresentar diante do Senhor todos os meus amigos, todas as minhas amigas, todos os meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo que participam comigo deste canal. Que vivemos cada dia a mensagem apresentada aqui. Não somos nada, Senhor. Não merecemos nada, porque somos pecadores, destituídos da Tua graça, destituídos da Tua misericórdia, destituídos do Teu amor. E quantas vezes nós, em nosso egoísmo, em nossa paixão, em nosso ego, nós viramos as costas para o Senhor. Mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, tão paciente, que dia a dia estende para nós novas oportunidades, novas chances de melhorarmos o relacionamento contigo, de buscarmos o Senhor verdadeiramente, de aprendermos do Senhor. Então nessa hora me coloca em teus braços para te agradecer por tudo que és para mim e te suplicar, Senhor, que estenda teu manto de justiça e bondade para mim e para todos os meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, participantes deste canal. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós e que hoje o Senhor proveja cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor hoje estenda sobre nós a Tua mão misericordiosa para nos assistir em nossas fraquezas, em nossas lutas, em nossas limitações, em nossos sonhos, em nossos projetos, para que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória em nós. Abençoa-nos e fala conosco, cura as nossas doenças, sare as nossas enfermidades e apague todos os nossos pecados. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meu querido irmão e amigo, minha querida irmã e amiga, nós estamos na série Daniel e eu falei para você que eu não vou me ater à parte profética do livro. É muito rica a parte profética do livro de Daniel. Nós apenas vamos citar a parte profética como referência, mas o nosso foco aqui é trabalhar a biografia de Daniel, o relacionamento que ele tinha com Deus e como Deus agia na vida de Daniel para que o próprio Deus fosse glorificado e exaltado
entre as pessoas que cercavam Daniel. Lembrando que não é só Nabucodonosor. Lembre-se que Daniel vai estar cercado aí de sátrapas, de presidentes, de sábios, encantadores, necromantes, adivinhos. Ele está cercado de pessoas, de políticos, de soldados. Ele está escravo na Babilônia. Preste atenção, está escravo na Babilônia. Tá certo? Ele não pertence à Babilônia. E aí no capítulo 1, nós vimos nas 3 primeiras mensagens, que Daniel encontrou misericórdia diante de Deus. No capítulo 2, quando sai o decreto para que todos fossem mortos, capítulo 2, versículos 8 e 9, então Deus vai trabalhar para poupar a vida de Daniel. E quando Deus vai trabalhar para poupar a vida de Daniel, Daniel tem que ter, no mínimo aqui, um bom exemplo de vida, de reputação, de comportamento, para que ele pudesse encontrar favor diante daqueles que estavam com a ordem de sentenciá-lo à morte. Isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, chama-se testemunho. E observe, no capítulo 1, versículos 9 e 10, diz que Daniel encontrou compreensão diante do chefe dos eunucos. Daniel 1, né? Versículo 9 diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, a vida de Daniel, o comportamento, as palavras, as atitudes. E veja que em momento nenhum nós encontramos Daniel reclamando da escravidão, murmurando. Então as pessoas à volta de Daniel estão vendo Daniel, estão olhando para ele e estão avaliando. Dia a dia, Paulo disse em Coríntios capítulo 4, né, que nós somos a carta de Jesus Cristo, aberta, lida por todos os homens. Que carta as pessoas estão lendo na sua vida, meu irmão, minha irmã? Que carta as pessoas estão lendo? As pessoas, ao olhar para você, ela consegue distinguir você dos demais? Ela consegue diferenciar sua atitude, seu comportamento dos demais? Ou você é como a maioria? Ah, eu faço isso porque todo mundo faz. Então Daniel, aqui ele começa a se destacar justamente nesse aspecto do testemunho. A vida de Daniel dizia para todos que ele era diferente e por isso ele agia de modo diferente. Daniel era diferente e por isso ele agia de modo diferente. Aí no versículo 10 diz: o chefe dos eunucos disse: eu tenho medo do rei. Eu quero ajudar você, mas eu tenho uma ordem. E aí no versículo 11, né, Daniel dá ao chefe dos eunucos, dizendo o seguinte: experimenta a gente. Você tem observado a gente, sabe que a gente tem agido de modo diferente. Então, por favor, faça uma prova da gente. Isso chama-se testemunho. Aí no capítulo 2 sai a ordem para matá-los, né? Versículos 7 a 10, aí sai a ordem do rei, dizendo para que morram todos os caldeus, todos os sábios da Babilônia. No versículo 13, então, quando saiu o decreto, veja que Arioque foi buscar Daniel para ser morto. Leia comigo, Daniel capítulo 2, versículos 13 a 15. Disse assim, olha: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos.
Agora, verso 14, preste atenção no detalhe do verso 14. Então Daniel falou prudentemente a Arioque. Observe a expressão. Daniel falou sincera e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Naquele período, meus irmãos, era o seguinte, especialmente em relação a escravos, se alguém era sentenciado à morte, ele não tinha direito de ser ouvido ou de falar qualquer coisa. O carrasco simplesmente pegava o condenado, levava para o lugar de execução e, à vista de todos, só dizia para todos, ele estava sendo sentenciado porque a ordem do rei é essa. A vontade do rei é essa. Ponto final. O carrasco simplesmente o decapitava ou o enforcava diante de todos, sem dar ao prisioneiro ou ao preso, ao condenado, o direito de resposta ou o direito de solicitar misericórdia. Não tinha esse negócio. Agora nós encontramos aqui Daniel conversando com o carrasco, ou com o chefe da guarda, dizendo, por que você está saindo para nos condenar? Lembrando que a ordem era para matar todos os sábios. Imagine se o rei agora fosse ouvir os argumentos dos sábios. Não, você não pode matar a gente por isso, por aquilo. Não tem nada disso não. A questão aqui é, vocês estão condenados à morte, ponto final. Mas aqui nós encontramos um jovem que é sincero, um jovem que não só é sábio, mas é prudente. E esse jovem sábio e prudente tem um bom testemunho. Ele não é um arruaceiro, ele não é uma pessoa que fica murmurando, reclamando, criticando. Ele não se encontra no grupo daquelas pessoas que simplesmente acham defeitos na administração. Daniel não, Daniel está na dele aqui, tranquilo. E ele está vivendo uma vida de coerência, de acordo com aquilo que ele crê. Por isso o chefe dos eunucos, lá da cozinha, parou para ouvir Daniel. Lá no capítulo 1, o chefe da cozinha simplesmente para ouvir Daniel. E aceita o desafio feito por Daniel. Porque a vida de Daniel está falando. O comportamento de Daniel está falando. Daniel está dizendo, olha, eu sou diferente e eu ajo de modo diferente e agora eu quero provar com a minha vida que o que eu quero, o que eu planejo é o melhor não só para mim, mas para todos. Daniel não vive para si mesmo. Ele está preocupado aqui não só com a questão da aparência, ele está de fato buscando demonstrar que o caráter dele, que a vida dele é pura diante de Deus e que é pura também diante dos homens. Ele não é arrogante. Por favor, se os arrogantes aqui, lembra do versículo 10 que eu li lá? Os sábios disseram para Nabucodonosor, você tá pedindo uma coisa absurda de nós. Eles foram arrogantes, eles foram presunçosos, inclusive, diante do rei. Por isso o rei ficou com mais raiva ainda, porque em vez de eles agirem com prudência, em vez de agirem com clemência e... existe uma outra palavra, né? Que dentro da ética a gente diz que é um comportamento aceitável, né? Eles foram insultuosos diante do rei, presunçosos, arrogantes, não foram comedidos. Essa é a questão. Eles não foram comedidos. Quando eles vão dar uma resposta ao rei, eles não medem as palavras, simplesmente falam ali na lata o que eles querem
não importando as consequências. Quando a gente age dessa maneira, normalmente a gente acaba se tornando pessoas indesejáveis. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então eles falaram o que quiseram, então diante do rei eles ouviram a sentença: vocês estão condenados à morte. Agora Daniel mostra aqui uma postura diferente. Em vez de questionar a ordem do rei, em vez de questionar a sentença, ele simplesmente quer saber por que da sentença. E aí a gente vai ver um pouquinho amanhã que, na verdade, Daniel, ele vai buscar a Deus em oração para entender a posição do rei, entender o pedido do rei, entender a situação do rei. Daniel vai orar para interceder pelo próprio rei. A gente vai ver um pouquinho isso amanhã, a gente deixa para amanhã. Agora observe aqui, Daniel é alguém que as pessoas param para ouvir. O texto, quando coloca aqui que Daniel foi sincero e prudente, mostra que Daniel era um homem coerente. No nosso relacionamento, no dia a dia com as pessoas, mesmo que você não seja um crente, né, digamos assim, muita gente não gosta de mim porque eu digo que todo mundo é crente, tá bom? Todo mundo é crente. Você crê em alguma coisa. Quem crê, por exemplo, nas relíquias da Igreja Católica, ele é crente. Ele é crente em São Sebastião, ele é crente na Virgem Maria, ele é crente em São José, ele é crente em São João, ele é crente em São Pedro, ele é crente porque ele crê que aquela imagem, aquele ídolo, né, está vivo e está intercedendo por ele. Então ele é crente, todo mundo é crente, até o ateu é crente, porque o ateu crê que Deus não existe. Olha que coisa terrível. Ele crê que Deus não existe, ele crê que o mundo é fruto de uma evolução, então ele é crente na evolução. Todo mundo é crente. Agora Daniel aqui é mais do que crente. Daniel aqui é um judeu convicto. E veja que na mensagem de ontem eu falei, ele apresenta um Deus vivo para Nabucodonosor. Como é que Daniel pode apresentar um Deus vivo para Nabucodonosor se ele mesmo, Daniel, não fosse um crente nesse Deus vivo? Ele apresenta um Deus onisciente, um Deus onipresente, onipotente, eterno, imutável, justo, misericordioso, amoroso. Ele apresenta Deus para Nabucodonosor. E não apenas um Deus qualquer, mas é o único Deus capaz de levar Nabucodonosor a ser um homem de sucesso e vitória na vida pessoal, espiritual e política. Às vezes a gente pensa assim que Nabucodonosor era um homem que Deus estava fazendo dele um fantoche para manifestar-se na história. Não. Se a gente lê o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Daniel, a gente vai perceber um Deus interessado na vida pessoal de Nabucodonosor. Não só na vida política. E aí alguns ficam dizendo que Deus predestinou Nabucodonosor para que isso acontecesse. Não. Que Deus é esse que simplesmente vai fazer das pessoas um robô e vai manipular esse robô de acordo com seus interesses? Isso é um Deus egoísta. E eu disse na mensagem de ontem que Deus é louco, né? Porque um Deus louco é capaz de amar um Nabucodonosor da vida. É capaz de amar um Renivaldo. É capaz de se interessar por ele. E todos os dias, diz o Salmo 14, versículo 3, que todos os dias esse Deus maluco se interessa por Renivaldo a ponto de ficar lá olhando do céu para Renivaldo para ver se Renivaldo tem interesse de buscá-lo. Mas é porque Deus ama você de forma muito extraordinária, incondicional. É loucura isso. Paulo diz que é loucura. Não é
não sou eu que digo que Deus é louco, não. Paulo disse, é loucura isso. O próprio Deus, de modo arbitrário, para mostrar que ama você, matou seu próprio filho. Romanos capítulo 5, versículo 7 a 9. Como não é loucura isso? Por isso que Paulo disse, isso é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. Esse Deus ama loucamente a cada um de nós. Ele tem ciúme de você. Diz Isaías que Deus tem ciúme. Diz o livro de Zacarias que Deus tem ciúme e trata você como uma menina dos olhos. E ai de quem tocar em você, porque toca na menina dos olhos de Deus. Zacarias capítulo 8 fala isso, não é? Por favor, temos cuidado. É capítulo 4, desculpe. Capítulo 4 fala que quem tocar em você, toca a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa terrível. É terrível mesmo. Porque um Deus de amor que tem o universo à sua disposição, o universo na palma das mãos, agora quer se representar para o mundo através de você. Você que mente, você que rouba, você que adultera, você que fala mal dos outros, você ou que não faz nada disso, mas simplesmente se jactancia, né? Jactanciosamente diz, eu não faço nada de mal, eu não faço nada errado. Esse Deus se interessa por você. Lembra dos fariseus? Uma coisa que eu tenho que dizer para você, Jesus Cristo trabalhou 3 anos e meio, 3 anos e meio ele trabalhou para beneficiar, para achegar-se e para mostrar aos fariseus, saduceus e sacerdotes quem é Deus. Jesus Cristo disse para os fariseus, os sãos não precisam de médico. Então Jesus Cristo chamou os fariseus, embora ele disse assim, vocês devolvem dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês não têm misericórdia, vocês não têm compaixão, né? Vocês devem devolver dízimo, mas vocês devem ter compaixão e misericórdia das pessoas. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, Jesus Cristo está dizendo para eles, por favor, pare de lutar contra Deus, pare de buscar justiça própria. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e Jesus Cristo disse, olha, vocês voltam para casa vazios. Enquanto o publicano que diz assim, eu sou pecador, ele chega diante de Deus convertido e ele volta para casa santificado, abençoado. Aqui nós encontramos um homem chamado Daniel, que vai testemunhar de um Deus poderoso, de um Deus único, de um Deus verdadeiro. Mas é interessante que nós não encontramos aqui Daniel numa praça lá dizendo, olha, Deus é vivo, Deus é vivo. Assim como nós não encontramos de Jesus Cristo. Aliás, a profecia de Jesus Cristo diz que ele não faria ouvir a sua voz na praça. Ele não ficaria na esquina pregando que Deus existe, que Deus é real, que Deus é vivo. Daniel falou isso para Arioque, para o chefe dos eunucos, falou para Nabucodonosor com a sua própria vida. Olha o que o texto está dizendo, olha. Ele falou prudentemente. Ou seja, a vida de Daniel, o comportamento de Daniel mostrava a quem ele servia. Que Deus era o seu Deus. A vida de Daniel era um testemunho vivo da mão de Deus na vida dele. Ou seja, ele não praticava, a religião para ele não era uma teoria. Era um estilo de vida. E meus irmãos e amigos, o mundo hoje carece desesperadamente de homens e mulheres verdadeiramente convertidos e santificados pelo relacionamento com Deus, como Daniel. O mundo carece hoje não de teorias. O mundo está cansado de teorias. E o evangelho hoje é uma teoria. Infelizmente, muita gente hoje vê o evangelho como uma teoria.
Agora, Paulo diz que o evangelho não é teoria, o evangelho é poder de Deus para salvar. O evangelho eterno de Jesus Cristo é o poder de Deus para tirar a gente desse marasmo de pecado, injustiça e desigualdade e nos levar para um reino de glória. Daniel estava escravo na Babilônia. Imagine quanta injustiça havia naquele período. Quantas pessoas inocentes seriam mortas aqui pela vontade do rei. Mas Deus tinha agora a sua testemunha. A testemunha de que aquilo que o rei buscava, a religião dele, a religião dos sábios, a religião dos entendidos, dos estudiosos da Babilônia, não era suficiente para resolver. Deus tem sua testemunha nesse mundo. Isaías capítulo 43, versículo 10, Deus diz: vocês são minhas testemunhas. Olha que responsabilidade. Eu vou ler o texto para você porque esse texto é maravilhoso e ele diz muito para a gente, tá? Isaías 43, versículo 10. A gente vai voltar lá para Daniel, porque eu ainda quero ler o versículo 15, tá bem? Se bem que o versículo 15 e 16 a gente vai explicar melhor na mensagem de amanhã. Mas Isaías 43, versículo 10, está escrito assim, ó: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim, e vocês entendam que eu sou Deus, e que antes de mim não há Deus, e nem depois de mim haverá. Nabucodonosor estava desesperado, então ele buscou em todos os deuses da Babilônia, e até dos povos ao redor da Babilônia, que ele conquistou, que ele escravizou. Ele estava desesperado para entender o significado do seu sonho. E agora, Daniel é apresentado como a testemunha de Deus. Daniel vai dar testemunho de Deus. Ele diz assim, Isaías 43, 10, vocês são as minhas testemunhas. E aqui nós podemos citar Ananias, Misael e Azarias. Vocês são minhas testemunhas, para que eles saibam, para que todos saibam que eu sou Deus. E que antes de mim nenhum Deus se levantou, nenhum Deus surgiu, nenhum Deus nasceu além de mim. E depois de mim não vai haver outro. Não há outro Deus capaz de amar o pecador, a ponto de morrer como Deus, morrer como homem, deixar sua posição de Deus e vir como homem morrer pelo pecador. E Jesus Cristo então chama seus discípulos para testemunhar. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você é uma discípula de Jesus Cristo. Agora, meu irmão, antes de você falar para as pessoas que você é crente, é preciso que as pessoas vejam que você é um cristão, é um seguidor de Jesus Cristo. Não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Pelo seu comportamento, pelo seu vestuário, pelas suas palavras. Não é pela sua pregação, não. É pelo aquilo que você vive. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Jesus Cristo, se o coração está cheio de Deus, se o coração está cheio do céu, lógico que você vai transbordar o céu para onde você for. Essa é a questão que nós encontramos em Daniel, capítulo 2, versículos 13 e 14. Arioque busca Daniel para ser morto, mas Arioque vê em Daniel a própria solução para o problema do rei. A vida de Daniel se apresenta como solução de problemas. Isso chama-se relevância. Cristianismo relevante. Ou igreja relevante.
Meu amado irmão, minha amada irmã, o mundo está precisando de cristãos relevantes, coerentes, prudentes, sábios, segundo Deus, não segundo a sabedoria deste mundo, não cheios de teorias. Eu fico às vezes triste comigo e com todos nós, porque a gente gosta tanto das teorias. A gente tem prazer nas teorias. A gente tem prazer nas teorias, nas tradições, na cultura. Observe no seu dia a dia. Você come, você às vezes compra determinados alimentos, porque na televisão passou um artista comendo aquele alimento. Você veste uma roupa porque um artista tal promoveu aquela roupa. Você fala a linguagem da maioria porque todo mundo fala assim. E aí nós encontramos aqui a testemunha de Deus, vivendo de modo diferente, de modo coerente, de modo modesto, de modo simples. E isso é o maior argumento em favor do cristianismo. O maior argumento em favor do cristianismo não são sermões eloquentes, mas vidas coerentes, arraigadas, transformadas, cheias do Espírito Santo. Aí quando as pessoas, aquele homem viu Daniel, ele para ouvir o que Daniel tem a dizer. Antes de executar os sábios, inclusive Daniel conseguiu salvar todos os sábios, né? Diga-se de passagem que Daniel não estava aqui interessado em apenas salvar sua pele. Não é cada um por si. Não é salvação individual. Pare com essa teoria, porque isso é diabólico. Não existe salvação individual. Ninguém vai para o céu sozinho, não, meu irmão. Ninguém vai para o céu sozinho, não, minha irmã. A sua vida precisa dizer para outras pessoas que você está indo para o céu. E aí ela vai pegar na sua mão e vai dizer: eu quero ir para o céu com você. Está lá em Isaías 58, não, 60. Tem outros textos também de Ezequiel, que diz que as pessoas vão pegar na mão de um judeu. E os Salmos 125, né? Vão pegar na mão de um judeu e vai dizer: eu quero ir para você. Salmo 58 também fala, né? As pessoas dizem: não, você é judeu, você mora em Jerusalém, eu quero ir para você, eu vou com você. E vão agarrar na sua mão. Diz que vão agarrar na sua mão e vão querer ir com você. Pela sua vida coerente, prudente. Daniel apresenta-se como um homem coerente, prudente, modesto, mas cuja vida fala. O mundo está precisando de um cristianismo prático, vivo, eficiente, que convença as pessoas não pelo argumento, nem pela falácia, mas pela vida transformada e arraigada da comunhão com Deus. Daniel dá testemunho. E Isaías diz que Daniel dá um testemunho verdadeiro porque ele diz assim: olha, para que saibam e creiam que eu sou Deus. Daniel vai dizer para Arioque: olha, eu preciso orar, é verdade, mas eu vou orar ao meu Deus e ele com certeza vai dar a solução desse problema. Meu irmão, minha irmã, a sua vida representa o Deus que você serve? Antes de pregar para os outros, né, tem uma frase muito famosa hoje, que diz o seguinte: pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Então Daniel está pregando aqui, ó, com a própria vida. E em algum momento ele vai usar a palavra para só confirmar o que ele vive. O mundo está precisando de homens e mulheres verdadeiramente santificados pela comunhão diária com Deus, um relacionamento vivo e prático com Deus. Aí sua vida, o seu testemunho será eficiente. Daniel vai dar testemunho aqui. Eu quero terminar
a mensagem, lendo o versículo 15, porque Daniel vai pedir, né? Daniel disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E aí Daniel foi ter com o rei. Veja, Daniel vai ter com o rei. E aí versículo 28, né? Que ele diz que há um Deus. Aí Daniel pede misericórdia ao rei, no capítulo 2, versículo 16, ele pede misericórdia. E agora ele vai voltar para casa. Depois que o rei deu a Daniel um tempo para ele pensar, orar, buscar a Deus pela resposta que o rei queria, agora ele vai orar. Você percebe por que eu deixei a oração por último, no capítulo 2? Porque primeiro, Daniel, o rei precisa conhecer quem é Deus. Ele precisa saber que existe um lugar de solução. Existe alguém que pode solucionar seu problema. E Deus tem seu representante, sua testemunha. Então Daniel se apresenta como a testemunha de Deus para buscar a resposta de Deus para o rei. Só que ele não tem a solução, Daniel não tem a solução. Mas ele sabe de um Deus que tem solução para o seu problema. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, quando as pessoas veem você, elas são capazes de confiar em Deus, de crer em Deus, de perceber que existe um Deus na sua vida que é capaz de mudar e abençoar a vida dela? Esse Deus que você serve, ele serve só para você? Ou ele também é o Deus que as pessoas estão precisando lá na esquina, ou na sua rua, ou na sua comunidade, ou no seu trabalho? Onde Daniel estava, ele representava o poder de Deus na vida dele. Testemunho. Deus está precisando de pessoas que testemunhem dele. Não o advoguem, mas que testemunhem do poder dele na sua vida. Daniel saiu vitorioso da batalha, lá da prova lá do capítulo 1. Por quê? Porque ele encontrou misericórdia diante de Deus. É Deus agindo na vida de Daniel, que escolheu ser obediente, ser fiel e ser puro para com esse Deus. Ele escolhe, não temendo as consequências, ficar fiel, puro e obediente. E então agora Deus vai agir. Não só para Daniel, mas para mostrar ao mundo que ele é um Deus capaz de salvar todo aquele que o busca, todo aquele que o procura. Querido Deus, meu Pai, como nós precisamos hoje de Daniéis, homens e mulheres convertidos, transformados pelo Espírito Santo, para verdadeiramente testemunhar do Senhor nesses dias finais. Quantas pessoas hoje estão desesperadas, sem saber o que rumo seguir, que caminho tomar. E, meu Deus, o Senhor quer contar com as tuas testemunhas. O Senhor disse para mim, o Senhor disse para todos nós, vocês são minhas testemunhas. Ah, Senhor, ajude-nos a sermos testemunhas do Senhor, aonde a gente for. Que a nossa vida fale, que a nossa vida pregue, que a nossa vida testemunhe do poder do Senhor na nossa vida. Dirige os nossos caminhos, apague as nossas transgressões e dá-nos um novo coração, Senhor. E que verdadeiramente nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra para testemunhar de um Deus de amor que é capaz de amar e salvar todo aquele que crê. Que a nossa vida coerente, que a nossa vida prudente, que a nossa vida modesta e simples testemunhe do grande poder do Senhor e que nossa vida seja de fato, como Paulo disse, uma carta aberta para que todos leiam que nós somos filhos de Deus e herdeiros do céu. Dá-nos a tua bênção, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.